Olá, galera do segundo ano, né? Boa noite para vocês. Tudo bem com vocês? Né? A gente está iniciando nossos trabalhos aqui hoje, né? Postando para vocês uma videoaula. Semana passada eu coloquei um pequeno vídeo no YouTube para vocês assistirem a respeito dos mundos invisíveis, né? Que fala sobre os modelos atômicos. Tempos difíceis esses, né? Mas que a gente vai superar. E segundo as propostas que nós temos, a gente vai programar e vai preparar essas aulas para vocês. Vai subir essas aulas, né? Até a gente conseguir agendar e marcar com vocês com tranquilidade algumas videoaulas, né? Ao vivo mesmo. Então, vamos ver se a gente consegue fazer uma reunião nossas para a gente poder explicar e trabalhar alguns conceitos com vocês. E pelo que eu bem me lembro, quando a gente estava na escola, né? Antes dessa pandemia, a gente estava falando um pouquinho sobre a ciência química, né? Que a química é uma ciência de extrema importância dentro do nosso mundo, dentro do nosso dia a dia, que permite explicar os fenômenos que a gente tem dentro do nosso mundo, né? E uma das coisas que sempre perseguiu a humanidade são explicações do que são feitas as coisas, né? Do que é feito o ar que eu respiro, do que é feito essa comida que eu estou me alimentando, do que é feito o meu próprio corpo. Então esses questionamentos são muito antigos, né? E há um certo tempo atrás, as primeiras explicações elas foram dadas inicialmente pelos gregos, né, com a filosofia. Os gregos, há muito tempo atrás, afirmavam que tudo podia ser formado por quatro elementos fundamentais, que era a terra, a água, fogo e o ar, né, a teoria do Aristóteles, ou então formado especificamente por átomos, né, que foi aquilo que o Demócrito e o Leucipo propuseram em 5 a.C. Então foi a primeira explicação para dizer para as pessoas do que eram feitas as coisas. Segundo o modelo filosófico do Demócrito, né, se acreditava que essa palavra átomo ela é uma palavra muito forte. Ela quer dizer para a gente não divisível, não partes. Se você fosse dividir a matéria até não conseguir mais, você chegaria nesse componente fundamental chamado de átomo. Né? E durante 2.000 anos a gente deixou esse conhecimento sobre o átomo guardado. Por quê? Era mais válido falar e assumir especificamente que a matéria devia ser formada por quatro elementos fundamentais: pela terra, né, pela água, pelo fogo e pelo ar. Os quatro elementos durante 2.000 anos. E com o passar do tempo, né, com as coisas que foram sendo modificadas, alguns cientistas começaram a explicar o que era o fogo, Lavoisier, né, o Boyle conseguiu provar para as pessoas que a água não se transforma em terra, né? Então a gente passa a ter uma transição interessante com o surgimento da ciência. Até que em 1808, né, a gente dá um salto significativo, né, do período que a gente fala 5 a.C. para 1808, o Dalton, usando a ciência, usando o conhecimento científico, propôs que os átomos seriam os componentes da matéria e seriam, na verdade, esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis, né? Que eles não podiam ser criados nem destruídos, que durante uma reação química eles se reorganizavam, se arranjavam. Então, o Dalton construiu toda uma teoria que a gente chama teoria atômica, né? E que tem como modelo, como imagem, que o átomo fosse igual a uma bola de bilhar, igual a uma bola de sinuca. Mas tinha um detalhe interessante, né? 1808, depois de mais ou menos 100 anos, coisas novas apareciam, né? A eletricidade, fenômenos como o magnetismo, e nesse período a gente já sabia que a ciência tinha esse caráter de tentar, de explicar literalmente fenômenos que estão presentes no dia a dia. E quando a explicação não é feita de forma correta, não é válida, ela tem que ser substituída, né? Então o que aconteceu? Em 1898, um cientista chamado Joseph John Thomson conseguiu descobrir que toda matéria tem uma partícula negativa pequenininha chamada de elétron. Né? Quando ele falou que a matéria tinha um elétron, ele já afundou essa teoria sobre o átomo, né? Sobre a teoria do Demócrito e do Dalton, porque a palavra átomo queria dizer não divisível. Mas ele descobriu o elétron, né? Então afirmou que o átomo tem um elétron, então ele é divisível. A gente adota esse conceito até hoje, né? A gente adota, fala que em 1898 foi feita a descoberta do elétron, mas que o nome átomo foi mantido porque a gente tem um período desde 5 a.C. utilizando esse conceito, né? E aí, em função desse conceito sobre o átomo, em 1898, Thomson trocou o modelo, trocou
a forma como o átomo seria de uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, o átomo passou a ser uma esfera gelatinosa toda positiva com um monte de elétrons espalhados. Note que a ciência ela sempre trabalha com evolução de conhecimento, de uma hora para outra muda, porque tem um fenômeno novo, tem uma explicação nova, tem uma proposta nova. Então, em 1908, né, um cientista chamado Ernest Rutherford, trabalhando um conceito sobre radioatividade, né, ele conseguiu, usando a radioatividade, por vários estudos que os outros cientistas faziam na época, né, alguns deles, como esse aqui, o Raytheon, que descobriu raios que eram emitidos durante um dispositivo que eram os raios-x, que tinham capacidade de passar grande parte das coisas, que a gente usa e adota até hoje, né? E a radioatividade, que era um fenômeno de emissão de energia, fez com que o Rutherford usasse um material radioativo para tentar descobrir como eram os átomos, né? E o Rutherford foi para o laboratório, fez um conjunto de experimentos, e aí quando ele fez esses experimentos, ele percebeu que, na verdade, os átomos não eram como o Thomson e o Dalton imaginavam, que eles deviam ser coisas que não eram maciças, né, nem gelatinosas. Na verdade, o átomo era vazio, era formado por espaços vazios, né? Esse trabalho todo, ele foi em curto período de tempo e trouxe uma revolução significativa para a maneira que a gente tem a explicar as coisas. Então, explicar o átomo é explicar a matéria. Mas como é que você faz isso? Através de experimentos científicos, através de resultados. Então, tem todo um trabalho que a ciência faz, né? Então, o Dalton com o primeiro modelo atômico, que é o da esfera, o Thomson com a massa gelatinosa positiva com os elétrons, o Rutherford propôs um modelo em que o átomo era nucleado. Olha só que legal essa palavra. O núcleo seria uma região central do átomo, como vocês podem observar aqui na figura. O núcleo seria uma região central do átomo, e ao redor, nos espaços vazios, ficariam especificamente os elétrons, né? Só que esse modelo atômico de Rutherford, em 1908, 1911, ele começou a ter alguns problemas com a física, né? Ele não conseguia explicar direito como é que o elétron ficava aqui. Então, esse modelo tinha uma incorreção que fez com que ele tivesse que ser substituído. Mas é o modelo que a gente adota até hoje, que a gente fala que o átomo tem partículas positivas no núcleo, que são os prótons, tem os elétrons ao redor do núcleo do átomo, que são os elétrons, e também a presença de uma partícula sem carga elétrica que a gente chama de nêutron, né? O problema desse modelo ele foi solucionado após algum tempo, né, por um cientista chamado Niels Bohr, né? O Niels Bohr trabalhando com a luz, então cada modelo atômico ele traz uma descoberta nova. O Dalton foram as reações, o Thomson a eletricidade, o Rutherford radioatividade, o Bohr especificamente a luz. Ele, estudando a luz, conseguiu, através de estudos feitos com a luz, perceber que a região ao redor do núcleo do átomo, que a gente chama de eletrosfera, ela tem divisões que a gente chama de níveis, e que os elétrons ficam nesses níveis. Mas aí tem uma coisa interessante. Quando a gente fornece energia para o elétron, ele absorve essa energia, salta de um nível para outro, retorna e emite luz. Então, ele conseguiu até explicar os fogos de artifício, por que as coisas emitem luz dentro do nosso dia a dia com essa estrutura toda. Então, quando a gente fala especificamente do átomo, a gente está falando de um componente da matéria, né? É um componente que tem toda a sua estrutura conceituada hoje, compreendida, né? A gente fala que o átomo ele é um núcleo e uma região ao redor que nós chamamos de eletrosfera, onde fica uma nuvem de elétrons, a gente chama de nuvem eletrônica, né, no modelo atual. Esse núcleo ele tem partículas que são nêutrons e prótons, e os elétrons ficam girando ao redor. Então, toda a matéria, tudo que nós conhecemos, é formada por átomos. Átomos têm na sua estrutura núcleo e eletrosfera, que tem prótons, nêutrons e elétrons. Então, esse é o modelo que a gente trabalha hoje para explicar todas as transformações que a gente tem em química, diversas reações de diversos processos. Então, hoje, a gente tem uma dimensão da composição química das coisas, a gente já consegue explicar muito daquilo que há muito tempo atrás havia essa necessidade, né? Não era o fogo, não era o ar, não era a terra. Na verdade, tudo é formado por átomos, e os átomos são divisíveis porque tem essas pequenas partículas, né? Então, essa semana eu queria que vocês assistissem esse vídeo. Normalmente a gente vai fazer um vídeo curto,
de 10 minutos para não ter o consumo de tantos dados do telefone de vocês, tá? Mas assistam ao vídeo, eu vou colocar um pequeno questionário para vocês até sexta-feira no sala de aula para vocês poderem responder e computar como nota, tá? Também tem uma chamada da semana e é isso aí, né? Tranquilidade, isso vai passar, a gente vai voltar para a escola, todo mundo vai voltar com segurança, a gente vai poder terminar os nossos estudos com muita tranquilidade, tá? Um abraço, fiquem com Deus.